se alguma coisa muito ruim, você sofrer um desgosto muito grande na sua vida, na sua família, você não vai poder dizer que Deus não fez tudo o que pôde para resguardar a sua família e para te livrar desse desgosto. Porque nós ministramos aqui, tratamos, às vezes, teve tema aqui, esses temas eles são tão graves, que teve tema que nós tratamos 4 domingos, né? Como proteger sua família da mídia mesmo, a gente ficou 4 domingos só falando sobre isso. Domingo passado, uma lista de medidas, uma lista de providências que você precisa tomar para a proteção da sua família, para ela não ser devorada, devastada pela mídia. Então, daqui 10 ou 15 ou 20 anos, o dia que acontecer alguma coisa horrível, você não vai poder dizer que você não foi alertado e que você não foi ensinado sobre como guardar ou preservar a sua família dos grandes flagelos do diabo que estão assolando as famílias hoje. As igrejas estão cheias de divórcios, né? Igrejas cheias de divórcios. Por quê, irmãos? Porque hoje eu li, depois vou passar para vocês. Eu li que a medicina hoje, os médicos, estão preocupados com uma medicina chamada preventiva. Ou seja, preparar as pessoas para que elas se guardem, tomem medidas que as livrem das doenças, que elas vivam de modo que elas não fiquem doentes. Mas para isso elas precisam saber o que fazer e como fazer para evitar a doença. É a chamada medicina preventiva. E na igreja nós temos que fazer a mesma coisa. A Bíblia precisa ser pregada, a palavra de Deus precisa ser ensinada, no sentido de preparar os crentes, para que eles evitem o pecado, para que eles não caiam no pecado, para que eles não deem lugar ao diabo. Os crentes precisam ser conscientizados, alertados, para evitarem cair no pecado. Porque depois que cai, a desgraça já está feita. E a recuperação é muito, muito mais difícil. A Bíblia diz, ó, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando o quê? Ninguém sabe, continua. Tiago 1, 5 e 6. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando nós temos que memorizar a Bíblia, irmãos. Memoriza as Escrituras. Quando ela nos atrai e seduz. A cobiça nos aprisiona, nos cativa. E diz assim o texto, que depois que a cobiça atrai e seduz você, ela consuma o pecado. Ela leva você a cometer o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Então, depois que uma pessoa peca, ela começa a sofrer a morte consequente do pecado. Em qualquer área da vida, qualquer pecado que você cometa, você começa a sofrer a morte que é resultado desse pecado. E aí é muito mais difícil, né? A pessoa escapar dessa morte e das consequências da morte do pecado. Então, por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e nos prepararmos, nos precavermos, sermos vigilantes
para não sermos levados pela nossa cobiça, e aí cairmos no pecado e sofremos a morte. A pregação tem que ser preventiva. A pregação não pode ser só corretiva, né? Claro que a gente prega aqui, você sabe que a gente tem pregado no sentido de que cada um que está fazendo algo que não deve, vivendo de uma maneira errada, pecaminosa, que essa pessoa se arrependa, que ela abandone essa atitude, essa ação pecaminosa, abandone os procedimentos mundanos. Então a gente tem pregado no sentido de que que a pregação seja corretiva, para corrigir o que está acontecendo de errado. Mas nós temos nos preocupado mais ainda em pregar preventivamente, para preparar você para evitar a sua própria morte espiritual, evitar a morte do seu marido, da sua esposa, do seu casamento, evitar a morte dos seus filhos. Agora, o que nós temos feito? Por que a gente tem passado o material, pelo menos da escola dominical, a gente tem passado para os irmãos o material escrito, e eu já repeti várias vezes, é para você estar aqui, ouvir a exposição do tema, ouvir as explicações, é para você estar aqui e procurar entender, compreender bem adequadamente esse tema, e para você chegar em casa e estudar com seus filhos, ensinar os seus filhos. Eu vou falar isso depois, mas eu vou adiantar agora. A responsabilidade, escute bem, a responsabilidade primeira, não que a mãe não tenha responsabilidade, mas a primeira responsabilidade da educação bíblica dos filhos é do pai. O Fabrício, vamos usar o Fabrício como exemplo, vamos pegar ele como Cristo. O Fabrício precisa, se ele não está fazendo isso, ele tem que aprender a fazer, e ele tem que passar a fazer. O Fabrício ele precisa, não é que ele só deve não, ele precisa ensinar a Bíblia para os seus filhos pelo menos 3 horas na semana. Um pai precisa ensinar a Bíblia para os filhos pelo menos 3 horas por semana. Aí você fala, mas não tem tempo, não tem energia. Você trabalha 24 horas no dia? Você dorme 24 horas no dia? Não. Então você tem tempo sim. Fazer a vontade de Deus é sua prioridade? Se for, então você vai poder ensinar a Bíblia para os seus filhos. O problema, irmão, geralmente quando nós dizemos eu não posso, na verdade nós estamos querendo dizer, o que nós estamos dizendo na verdade é eu não quero. Eu não quero. Então você gasta energia, você gasta tempo, você se desdobra, faz sacrifício pelo seu trabalho diário. Se você faz isso, então você pode fazer por aquilo que é muito mais importante do que o seu trabalho diário, que são os seus filhos, não é? Você se desgasta e se sacrifica bastante, intensamente pelo seu trabalho diário, porque você precisa da renda financeira. Tudo bem, correto, isso é legítimo. Agora, então você tem que continuar um sacrifício e se desgastar ainda mais, porque os seus filhos são mais importantes do que o seu trabalho e a sua renda financeira. O pai precisa ensinar a Bíblia aos filhos pelo menos 3 horas por dia. Você tem que estabelecer o alvo de pelo menos 3 horas, que é o necessário
para que você atinja no mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas. De ensino da Bíblia para o seu filho. O pai tem que fazer isso, é o pai. Depois a mãe vai reforçando no dia a dia. Entendeu, Nilson? A mãe é auxiliadora. Quem é sacerdote do lar? O marido. Ele deve ser o pregador da palavra para a esposa e para os filhos. Ele deve ser o professor da Bíblia para a esposa e para os filhos. Aí no dia a dia a mãe vai complementando. Agora é claro, quando a mãe não faz, quando o pai não cumpre o dever, a obrigação dele, né? Se a mãe não quer ver os filhos perdidos, aí ela vai ter que fazer, né? Ela vai ter que ensinar a Bíblia para os filhos. Senão os filhos vão se perder. Porque como eu falei aqui, a igreja fica com o seu filho 1 hora por semana. Quando você vem na escola dominical. Quando você vem. Quando você traz os filhos. A igreja fica 1 hora por semana com o seu filho. Não é? A igreja não tem como discipular os seus filhos. A igreja não tem como fazer isso. Ela faz uma complementação daquele trabalho, daquela missão dos pais, de discipular os filhos. A igreja faz uma complementação. Faz o que ela pode. Agora, quem fica 24 horas por dia com os filhos, né, quem está lá com os filhos é o pai e a mãe, eles que têm que discipular. Então você leia aí, você acha que isso não é bíblico? Por exemplo, Deuteronômio 6, 4 a 7, né? Deuteronômio 6, 4 a 7, e é interessante que esse texto é dirigido aos homens da casa, aos pais, né? O pai tem que chegar do trabalho, e em vez de ir assistir televisão, ou nadar na internet, ou dormir, né? Ele tem que tomar seu banho, fazer seu jantar, se for o caso, e chamar os filhos, abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia para eles, e aí orar com eles. Depois ele vai jantar, vai conversar com alguém, ou vai dormir, né? Largar a televisão, largar a internet, largar Cruzeiro e Atlético, o Atlético e Cruzeiro, né, Fabrício? Até porque nem vale a pena assistir hoje, né, Fabrício? Está tão ruim, né? Ué, não, isso aí não é dificuldade, né? Não é dificuldade, primeiro porque o pai pode ensinar para os filhos o sermão de domingo à noite aqui, ó, né? Ele pode pegar o sermão de domingo à noite e estudar com os filhos, né? Não precisa ele ser um teólogo, né? Ele precisa estudar a Bíblia pessoalmente, sozinho, né? Ele estudar pessoalmente a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, como diz as Escrituras, né? Meditar nela de dia e de noite, meditar nas Escrituras. Segundo, ele memorizar as Escrituras. Terceiro, ele pegar os sermões de domingo à noite aqui e ensinar para os filhos. Pegar os estudos da escola dominical, né? Aí ele lê o texto ali para os filhos, explica o texto, conforme as explicações que ele já teve aqui na igreja, né? Não, isso não é impossível, não. Se o pai quiser, ele pode. Se quiser, ele pode. Tem livros, né? O pai pode comprar um livro, né? Aí ele vai estudando aquele livro com os filhos, né? O livro é baseado nas Escrituras. Então, se ele estuda o livro com os filhos,
Ele está ensinando a Bíblia para os filhos. Agora, tem que ser um livro de teologia saudável, né? De teologia correta. Então aí você pode pegar, que eu já falei várias vezes, essas editoras. Editora Cultura Cristã, Editora Fiel, né? Essas 3 editoras pelo menos. Cultura Cristã, Fiel e Vida Nova. Você pode comprar livros dessas 3 editoras e estudar com seus filhos. Editora Cultura Cristã, Editora Fiel, Editora Vida Nova. Então não é impossível, se o pai quiser, se ele tiver compromisso com o discipulado dos seus filhos, né? Aí vai ser tranquilo.